Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacob, sou calculista e projetista de estruturas metálicas. E hoje eu vim aqui falar a respeito de um tema que um inscrito aí me pediu. Na verdade, outros já tinham me pedido, mas o último que me pediu foi o Braiso, tá? Ele me pediu aí para falar a respeito do... eu vou mostrar aqui na tela, tá? Vai estar aqui na tela para você. Fala sobre tensões admissíveis. É uma questão de segurança, economia. O que é? Excelente pergunta, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso canal aqui, até porque nós estamos falando aqui de o entendimento de projeto e cálculo de estruturas de aço. Isso é fundamental, a pessoa entender como é que a norma pede para a gente raciocinar a respeito dos fatores de segurança, tá? Então vamos lá, antes de mais nada, só para você que nunca ouviu falar disso aí, existem basicamente dois métodos de cálculo de estruturas. Tá? Na verdade, não é o método de cálculo de estrutura, é o método da composição do fator de segurança. Eu vou explicar aqui de maneira bem genérica. Tá? É lógico que existem se a gente quiser entrar nesse assunto, a gente vai destrinchar aqui, talvez daria um curso só disso, tá? De como compor os fatores de segurança. Mas, basicamente, existem duas formas, tá? De uma maneira bem reduzida, existem duas formas de compor o fator de segurança. Um pelo método antigo, tá? O método das tensões admissíveis, que era usado aí, foi usado nas nossas normas de estrutura de aço desde a NB14, começou lá em 1958, e aí em 1986 não se usa mais, desde 1986 não se usa mais isso, se usa o outro método, o método dos estados limites, tá? Mas ainda é possível você encontrar pessoas que calculam com tensões admissíveis, tá? E isso é um problema? Será que uma é mais segura do que outra? Será que um é mais econômico do que outra? Essa é a pergunta que vem à tona quando as pessoas pensam em método dos estados limites, é o método das tensões admissíveis. Então, antes de mais nada, você tem que entender que esses dois métodos, na verdade, são métodos para a composição de um negócio chamado fator de segurança. Tá? O fator de segurança, ele existe para quê? Bom, se tudo fosse perfeito, como no mundo do software, a gente não precisaria de fator de segurança. Tá? O problema é que a realidade, o mundo real não é perfeito. Ele não tem as perfeições lá do software. No software, o material ele é isotrópico, ou seja, as propriedades mecânicas dele são constantes e consistentes e uniformes ao longo de toda a peça. Isso não acontece numa peça real. Um perfil W, por exemplo, tá? Você tem lá um perfil W qualquer, Ele foi laminado, Então, nas regiões de dobra aqui, ele tem uma estrutura de metal diferente do que nas regiões aqui, tá? Então, você tem diferentes pressões que passaram no material para poder gerar aquele formato. Então, você não tem um material isotrópico, você tem concentrações e densidades maiores e menores em determinados locais. Ao mesmo tempo, no material ele também não possui as propriedades geométricas, as dimensões dele uniformes. Então, é muito comum você pegar uma barra que tem uma mesa maior do que a outra, por exemplo. Isso não é nada raro, tá? Se você pegar um perfil na obra e virar de ponta cabeça, você vai ver que um pode ser maior que o outro, tá? Então, existem imperfeições do próprio material, tá? Existem imperfeições da fabricação. Na hora que a pessoa vai fabricar, vai fazer o furo, ela faz um furo maior, um furo menor. Em alguns casos, ela pode fazer um furo diferente, enfim. Existem imperfeições de fabricação e imperfeições na montagem. Se fosse o mundo lindo do F2, a gente também não precisaria de fator de segurança. O problema é que nunca que a gente consegue fazer uma estrutura sem algum nível, mesmo que mínimo, de, como se fala por aí, desaprumo. Então, a gente nunca vai conseguir fazer ela ficar perfeitinha. E outra coisa, esse pilar aqui, ele não vem retinho, Ele vem com alguma curvatura. Então, existe já uma curvatura inicial da fabricação dele. Eu posso tanto acabar na montagem virando essa curvatura para cá, como posso virar ela para o outro lado. Então, tem imperfeições aí que não tem como prever. Tá? O próprio processo de fabricação, de montagem, inclui aí imperfeições que a gente não consegue determinar. No software é tudo um mundo perfeito, digamos assim, o paraíso ali. Ali está tudo na mais alta perfeição, mas no mundo real não é assim. Então, é por isso que a gente usa então do fator de segurança. A grande questão é que o fator de segurança, ele também, inicialmente, ele era pensado para cobrir as incertezas, tá? das peças em si, da fabricação, do material. Então, isso é a essência do que nós vamos chamar de
método das tensões admissíveis. Ele pensa nas incertezas do material. Mas existe uma outra incerteza também, que são as incertezas de carregamento. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, olha, nesse mezanino aqui, eu vou botar 400 kg por metro quadrado. Tá? Isso significa que... 400 kg por metro quadrado. Isso significa que isso é o máximo que o mezanino tolera? Não. Isso aqui, na verdade, é um número que tem na norma brasileira, na NBR 6120, que diz o seguinte, ó, esta carga, estatisticamente, ela pode ser atingida ou excedida com uma probabilidade de 25% a 35% durante um período de vida útil de 50 anos. Tá? A mesma coisa nós vamos falar da carga de vento. Então, quando eu estiver trabalhando com... Deixa eu apagar aqui todo o negócio dos slides aqui para ficar mais fácil aqui para a gente... Ó, quando eu estiver, por exemplo, trabalhando com carga de vento, eu tenho lá meu galpão, eu tenho aqui a carga de vento, tá? E a carga de vento está aqui, né, atuando. Esse vento, por exemplo, eu vou lá na NBR 6123 e encontro lá, esse vento é 40 metros por segundo. Tá? Significa que ele vai ficar 40 metros por segundo a vida inteira? Não, ele não vai ficar 40 metros por segundo a vida inteira. Isso aqui é uma previsão, tá? Ele tem uma probabilidade de 63% de ser atingida ou excedida. Veja essa palavra, tá? 63% de ser atingida ou excedida essa velocidade num período de 50 anos. Tá? Então é o seguinte, a norma não diz para mim qual é o máximo que vai ocorrer, ela diz que existe uma probabilidade de 63% disso acontecer e exceder. Então, pode ser que quando aconteça, ele aconteça com 43%, pode ser que ele aconteça com 47%, a gente não sabe, é uma força da natureza, eu não tenho como prever. O que eu tenho como fazer é pegar dados anteriores e fazer isso, né, fazer uma projeção a partir da estatística indutiva. É o que eu consigo fazer. Então, eu tenho uma certeza inerente nessas cargas. Tá? Então, o que acontece é que o fator de segurança também deve entrar nas incertezas de carregamento, também deveria pelo menos, né? E deve, né? Nas tensões admissíveis ele também entra, tá? A questão é que existem carregamentos, vamos falar assim, mais previsíveis do que outros, tá? Então, por exemplo, o vento, ele é uma força da natureza, eu tenho como fazer uma previsão estatística de qual vai ser a intensidade dele, mas eu não tenho muita certeza. Eu tenho certeza, tá? Eu tenho uma certa certeza estatística, mas é uma probabilidade. Agora, por exemplo, quando eu estiver comparando isso com o peso próprio da estrutura metálica, qual que é o peso próprio dessa estrutura? Ora, o peso próprio da estrutura metálica, ela tem muito menos incerteza, vamos assim dizer, ela tem muito menos incerteza envolvida do que o vento. Então, onde está o problema das tensões admissíveis? É que nas tensões admissíveis, ele simplesmente soma todas as cargas, desconsiderando as incertezas inerentes a cada uma delas. Então, por exemplo, ó, estrutura metálica, peso próprio de estrutura metálica é uma carga. Só que é uma carga que eu consigo prever com muito mais assertividade do que o vento. Então, ela tem menos incerteza envolvida. Só que pelo método das tensões admissíveis, ela vai ser tratada igualzinho como o vento. No outro slide vai ficar mais claro. Ó. Nas tensões admissíveis, como é que funciona? Você teria uma peça, a tensão admissível de uma peça, vamos supor uma barra de treliça, ou um pilar, sei lá, qualquer peça, tá, de uma estrutura. Qual que é a tensão admissível dela? Bom, a tensão admissível dela seria a tensão última, ou seja, a tensão de resistência dela. Por exemplo, o limite de escoamento do aço. Isso seria uma tensão última, vamos assim dizer, né? Dividido por um fator de segurança fixo para aquele tipo de solicitação. Por exemplo, para tração, era comum se trabalhar com 0,66 ou 1,67. Então, o que ele vai fazer? Por exemplo, ele vai somar a tensão gerada pela carga da laje, mais a tensão do forro, mais a tensão da sobrecarga, mais a tensão do vento. Está vendo que todos eles aqui, ó, ele simplesmente vai somando essas cargas, lógico, fazendo combinações, isso é outro tema, mas ele vai fazendo combinações, mas ele trata elas de maneira igual. E no final das contas, ele simplesmente vai lá e divide por um fator de segurança aqui já estabelecido. Tá? Como é que funciona no método dos estados limites? Na verdade, tá, o método dos estados limites é uma coisa mais abrangente, mais ampla. Eu vou tratar aqui a respeito do aspecto LRFD, né? Load and Resistance Factor Design, ou seja, projeto por fatoração de cargas e resistências. O que significa isso? Significa que no meu projeto, eu vou aplicar fatores não só nas resistências, como é
o método das tensões admissíveis, tá? Eu vou aplicar em cada carga de acordo com a incerteza que ela me provém. Então, por exemplo, ó, isso aqui eu encontro lá na tabela 1 da NBR 8800, tá? Tabela 1 da NBR 8800 vai me falar assim, olha, por exemplo, ó, estruturas moldadas no local, você vai majorar ela em 1,35. Estruturas industrializadas com elementos industrializados com adições em loco, vou majorar em 1,4. Sobrecarga de uso e ocupação, vou majorar em 1,5. Vento, eu vou majorar em 1,4. Se eu tivesse aqui, por exemplo, a tensão da estrutura metálica, PP da estrutura metálica, tá? Eu majoraria ele em 1,25. Tá vendo que cada carga vai majorado com o seu respectivo fator de majoração? E o que acontece então? O fator de segurança dessa estrutura, aqui depois, né, na hora da resistência, ele divide por um fator menor. Isso aqui não é o fator de segurança. O fator de segurança final só vai existir, eu só vou conseguir saber o fator de segurança final quando eu souber as proporções dessas cargas. Por exemplo, se eu tiver 10 kN de sobrecarga e eu tenho 1000 kN de forro, estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Ou seja, a participação do forro é muito alta, então ele meio que vai puxar esse fator geral aqui, ó, vamos supor, o somatório ou a média móvel das cargas, tá? Das cargas solicitantes. Tá? Ela vai ser alguma coisa em torno de um fator gama, tá? Esse fator gama aqui, ele vai ser a média ponderada entre este vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, vamos falar que isso aqui vai ser uma média. Pode ser que ele chegue, vamos falar que o teto dele é 1,5, tá? E o piso dele aqui, vamos falar que é 1,25, tá? Aqui nesse meu exemplo aqui, deixa eu parar de rabiscar aqui para ficar mais fácil para você ver. Tá. Então, aqui, por isso, aqui vai ser uma média ponderada, com um teto aqui em 1,5, tá? E um piso aqui, vamos falar em 1,35, que é o menor. Então, ele vai estar em algum lugar, essa média ponderada, ele vai estar em algum lugar entre 1,35 e 1,5. Vamos supor 1,41. Vamos supor que depois de fazer todas as médias ponderadas aqui, essa estrutura tenha 1,41 de fator de segurança de fator de majoração das cargas. Quando eu pegar esse 1,41, que vai estar aqui, e multiplicar pelo 1,1, que vai estar aqui embaixo, que eu encontro lá na tabela 3 da 8800, eu vou encontrar o seguinte valor. Aqui, ó, 1,41 vezes 1,1. 1,55. Então, no final das contas, eu descobri, por exemplo, que essa estrutura tem um fator de segurança igual a 1,55. Mas assim, cada estrutura vai ter o seu fator de segurança de acordo com a proporção das cargas que estão aqui, tá? Então, não vai ser um fator fixo de 1,67 ou 1,6. Não é um fator fixo, ele é um fator que varia. Na verdade, quanto mais carga permanente eu tenho proporcionalmente em relação às cargas variáveis, menor o fator de segurança necessário da estrutura. Ao contrário, também é verdadeiro. Então, quanto maior carga variável, quanto maior a proporção de cargas variáveis, maior é o fator de segurança inerente. Por quê? As cargas variáveis é natural. Elas têm fatores de majoração maiores porque elas são estatisticamente mais difíceis de determinar. Então, elas têm mais incertezas envolvidas. As cargas permanentes, elas têm muito menos incertezas envolvidas. Eu consigo medir, existe lá uma variação de processo, mas são variações pequenas. Não é alguma coisa como o vento, por exemplo, que é uma incerteza, né, razoável. Eu tenho uma probabilidade dele acontecer e exceder. É isso que a norma fala. A norma não diz que aquilo é o máximo que vai acontecer. É uma probabilidade que pode ocorrer, tá? Então, basicamente é isso. Então, respondendo a pergunta, tensões admissíveis, tá? É mais seguro? Depende, né? Se você tiver uma estrutura com uma proporção grande de cargas permanentes, tá? Tensões admissíveis vai gerar um fator de segurança exagerado, tá? Se você tiver uma estrutura com uma proporção grande de cargas variáveis, ou seja, onde ela precisaria de um fator de segurança maior, ela vai ficar subdimensionada, vamos assim dizer, tá? Ao passo que os estados limites, ele vai acompanhar o fator de segurança, vai acompanhar a necessidade que a estrutura tem de acordo com a incerteza das cargas. Se eu tenho mais carga variável, ele vai puxar o fator de segurança para cima. Se eu tenho mais carga permanente, ele vai puxar o fator de segurança para baixo.
É simples assim. Então, não é uma questão de ser mais seguro. Eu diria que o Estados Limites, para edificações, ele é muito mais adequado, tá? Ele é, vamos falar assim, ele é muito mais adequado porque em edificações a gente tem muitas cargas que são estatisticamente definidas, são definidas por pura estatística, não é uma medição, que nem, por exemplo, um equipamento, eu vou desenhar uma ponte rolante, por exemplo, é um equipamento, e está escrito lá na ponte, ó, isso aqui é capacidade de 10 toneladas. Tá, beleza, você tem 10 toneladas lá, o cara vai colocar 10 toneladas. Então é daquilo para baixo, né? Agora, vento, em edificações, é um pouquinho mais complicado, né, de você. Você não pode falar assim, que nem eu vi uma plaquinha no Facebook uma vez, né? Proibido ventar nesse local. Se isso pudesse acontecer, aí você talvez trabalharia com tensões admissíveis. Mas é essa a questão. A nossa norma adotou a partir de 86, estados limites, e desde então a gente segue estados limites. Isso é também o que segue o Eurocódigo. A norma americana, o AISC, né, ela faz um paralelo aí com adaptações entre a SD, né, que tem tensões admissíveis, e estados limites. Mas a pergunta, respondendo ela, não é que um é mais seguro que o outro, não, um é mais adequado do que o outro para a situação. E um é mais econômico do que o outro? Aquela história, se um método é mais adequado, o outro vai ser mais econômico sacrificando segurança. Então, eu não diria, nem faria essa comparação, tá? Eu diria que método Estados Limites, sem dúvida nenhuma, é o método mais adequado para se calcular estruturas para edificações. É a melhor ferramenta que nós temos até o momento, tá bom? É isso então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E se você quiser saber também a respeito de estruturas metálicas, quiser aprender, saiba que tem um curso lá no meu canal, está aqui, calculistadeaço.com.br. É só entrar lá, tem um treinamento completinho para você, são 22 módulos onde você aprende a calcular estruturas de maneira manual, depois de maneira semi-automatizada, com softwares gratuitos e depois com softwares pagos, tá? E se você gostou, né, compartilhe esse vídeo e até a próxima, a gente se vê aí. Grande abraço.